Boa noite a todos os alunos da Jornada da Vitória, ao Persinoto, nosso professor desse Tira Dúvidas de hoje, né? Eu vou falar um pouquinho aqui como é que funcionou melhor das últimas vezes. Primeira coisa, pedir para todo mundo deixar os microfones desligados e que só devem ser acionados quando eu passar a palavra, que eu vou fazer aqui um trabalho de mediação, tá? O Persinoto vai falar com a gente, vai fazer uma pequena introdução, ele vai voltar a palavra para mim. As perguntas vocês podem ir colocando aqui no chat e eu vou passando a palavra na ordem. Eu também tenho algumas perguntas prévias e no final eu pego as perguntas que estão vindo pelo Facebook, tá? A aula fica salva e também disponibilizada na plataforma. A aula não, tira dúvidas, desculpa. Tá? Então, nossa duração prevista é de 1 hora, é geralmente esse tempo que tem levado, né? E vou passar a palavra para o Persinoto e dar boa noite aí para ele e para o pessoal. Boa noite, Patrícia, boa noite, Washington, boa noite a todos os nossos pré-candidatos e pré-candidatas. A nossa conversa hoje é sobre abertura, arrecadação de recursos, prestação de conta. É um assunto tanto quanto árido, mas nós não temos escapatória, né? Os pré-candidatos vão ter que seguir um roteiro, as direções partidárias idem, e nós pretendemos dizer rapidamente algumas coisas fundamentais. Primeiro, dizer a satisfação imensa estar falando com praticamente candidatos, pré-candidatos de todo o Brasil, né? Eu, da região sul do Brasil, conheço todos os estados, do centro-oeste, do sudeste, da região norte, só conheço a Amazônia e o Pará. E do Nordeste estou em débito com Sergipe, Piauí e Paraíba. Mas, em compensação, já tive 2 vezes em Fernando de Noronha. Né? Gosto de aventura, né? Já estive no Rio Japurá, no meio da Amazônia. É uma satisfação imensa a gente estar conversando hoje aqui. É um assunto não é muito agradável. Bom se a gente pudesse falar das coisas boas, bonitas do Brasil, os seus encantos, mas temos que tratar de legislação eleitoral. Rapidamente, o seguinte: para que todos que tenham interesse ou queiram passar para as suas assessorias, tudo que eu vou dizer aqui está fundamentado na Lei 9.504 de 1997 e na Resolução 23.607 do TSE. É isso aí que é o nosso norte. Tanto partido como pré-candidatas vão ter que seguir esse ritual, porque a Justiça Eleitoral é muito rígida, exigente e com prazos curtíssimos, diferentemente das outras, da Justiça Comum, ou mesmo da Justiça Trabalhista. Prazo de recurso na Justiça Eleitoral são 3 dias, é uma coisa corrida. Certidões criminais, depois eles pedem, se tiver qualquer anotação, certidão de objeto em pé. É uma correria, mas nós temos que fazer isso. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que existem algumas fontes vedadas para a arrecadação de recursos, né? De empresa, mesmo pessoa física que seja preste serviço para entidade privada, não pode ir em estrangeiro, moeda estrangeira não pode. Quer dizer, nós podemos arrecadar recursos próprios e declarados do imposto de renda do exercício passado, 2019. Toda doação tem que ser emitida no recibo eleitoral. Vamos ter que prestar contas parcial e final. Quer dizer, a campanha tem um ritual: a própria campanha e depois a prestação de conta final. Nós chamamos a atenção o seguinte: toda movimentação da conta só pode ser feita através de cheque ou transferência eletrônica. O candidato não pode sacar recursos e pagar em dinheiro as despesas de campanha. Tudo isso tem que ficar documentado para que o contador
possa fazer a prestação de contas seguindo o ritual exigido pela resolução do TSE. Há alguns cuidados que os candidatos precisam ter, principalmente em relação à questão do CPF. O CPF ele pode estar ativo e inativo. Se ele estiver, todo candidato deve consultar lá a Receita Federal para ver se o CPF dele está ativo. Se não tiver, é fácil de ativar. Vai, né, numa Receita, no escritório da Receita, e isso é resolvido rapidamente. Outra coisa é o título. Já houve casos de companheiros candidatos na hora do registro, descobrir que não tinha votado na eleição anterior e a candidatura é impugnada, porque tem aquela multa e é obrigado a pagar antes do registro. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Outra questão também importante para as pré-candidatas, principalmente aquelas que são solteiras, casaram ou eram casadas, se separaram. O imposto, quer dizer, a Receita Federal, a Justiça Eleitoral, tem um convênio com a Receita. Então, eles fazem o cruzamento de dados com base na declaração do imposto de renda. Por exemplo, o endereço, quando for colocar o endereço na ficha de registro, tem que ser o mesmo endereço que colocou no imposto de renda do exercício passado. E o nome da candidata tem que corresponder àquilo que ela declarou no imposto de renda, senão não é emitido o CNPJ, e aí atrasa a campanha do candidato. Só pode arrecadar recursos depois da abertura oficial de contas. Só há uma exceção para arrecadar recursos antes, que é pela internet, mas esses recursos não podem ser usados antes do registro da candidatura. Nós já sabemos que o calendário eleitoral mudou, as convenções vão de 31 de agosto a 16 de setembro, e os partidos os diretórios têm do dia 17 ao dia 26 para fazer o registro, quer dizer, a campanha oficial só começa a ocorrer a partir de 27 de setembro. Né? E tem prazo para abrir a conta, quer dizer, logo que o candidato receber, ele vai olhar na Receita Federal, vai ter lá uma janela para ver o CNPJ, ele tem que imprimir aquilo, preencher o RRC, quer dizer, o requerimento de registro de candidatura, ver como é que vai fazer a interface lá com a direção partidária. Quer dizer, a direção partidária também vai ter muitas obrigações de prestar conta né, da sua atividade normal de instância partidária. Mas o nosso foco da nossa conversa hoje é exatamente para ajudar, auxiliar os pré-candidatos e as nossas pré-candidatas. Eu tenho a impressão que, para a gente não perder muito tempo, se for falar sobre a legislação eleitoral, a gente tem que passar horas e horas aqui, porque é uma máquina de moer carne. O pessoal que está do lado de lá do balcão da Justiça Eleitoral, eles são muito rigorosos e os prazos são curtos, e nós temos que prestar atenção nesse ritual. Não tem jeito, nós não temos outra alternativa. Paro por aqui, espero que vocês façam perguntas que eu saiba responder, porque, se não fizer, eu digo sinceramente a vocês, não sei, vou perguntar ao advogado e depois prometo responder oportunamente, né? Mas o que eu souber, que eu aprendi durante vários anos, montando chapa, registrando chapa, participando de campanha, vendo vários erros. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu sou presidente do Diretório Municipal do Rio de Janeiro, sou do Diretório Estadual e do Nacional também. Mas, no exercício passado, teve um colega que foi candidato a deputado estadual, ele recebeu recursos do Fundo Especial de Campanha e sacou o dinheiro e gastou pessoalmente, né? Levou uma multa do dobro daquilo que ele sacou irregularmente. Teve que negociar com a Justiça para devolver esse dinheiro. É uma coisa muito séria e, né, nós devemos observar isso com todo rigor.
E recomendo a todos o seguinte: candidato tem que arrumar voto, pedir voto aos amigos, aos parentes, enfim, a quem ele alcançar. E montar uma assessoria, né, coletiva, um contador e um advogado, para que na sede do partido possa prestar serviço coletivo a todos. Fica mais barato, né? E isso ajuda. Essa experiência nós temos aqui no Rio de Janeiro, tem dado certo. Então, um abraço a todos. Persinoto, deixa eu ver se estou ligada. Eu vou começar, então, até com um assunto que a gente comentou assim que eu fiz contato com você, que é a questão da vaquinha virtual, né? Que já pode ser estabelecida na pré-campanha. E aí eu tenho uma pergunta aqui da Patrícia Rulli, do Espírito Santo, acho que é assim que fala. Tem uma dúvida sobre a questão da captação de recursos pela vaquinha online. Se vale a pena, principalmente neste momento de crise econômica por causa da pandemia. Porque realmente fico na dúvida sobre como será a disposição de recursos do partido. Então, seria necessário pensar numa alternativa para investir na campanha. Você quer fazer uma bateria de perguntas ou quer que eu responda uma a uma, no bate-pronto? Vamos assim, começar com essa da arrecadação? Vamos. Veja o seguinte, agora você não pode arrecadar recursos. A única alternativa que você tem agora é essa da internet. Você tem que ter as instituições credenciadas pelo TSE, tem que falar com o contador para ver lá como é que faz isso. Você se inscreve e, né, anuncia para as pessoas irem depositando. O candidato não pode usar esses recursos agora, ele só vai poder usar os recursos depois da convenção eleitoral, que homologar o seu nome e for feito o registro e a expedição do CNPJ. Aí, esse recurso é transferido para a conta de campanha do candidato. Né, se eu fosse candidato, porque é uma coisa muito pessoal, né? Se eu fosse candidato, arriscaria tentar recolher. Inclusive, seria uma forma do candidato se apresentar, ver como é que está sendo a resposta em relação à sua candidatura. Eu recomendaria a todos que pudessem, que desejassem fazer, eu acho que é uma boa coisa, não é ruim, não. O fato da pandemia independe, né? Porque a pandemia, por exemplo, eu estou há 4 meses só saí de casa 2 vezes. Uma para tomar vacina e outra para ter que ir ao dentista. Mais nada. Opero aqui em casa. Né? Nós todos aqui do Rio do Partido operamos remotamente. Uma dica que também deram aqui numa live ao invés de promover só a vaquinha, organizar um evento virtual, um bate-papo e cobrar os ingressos, alguma coisa que dê algum retorno também para quem está participando, né? Vamos lá, então. A Thelma. Não, esse aqui é cheque, vou deixar para depois. Tá. Sobre pagamentos de campanha. Minha única dúvida é a respeito do pagamento de alguma despesa feita com cartão de crédito. Exemplo, na ocasião da campanha, faço algum material gráfico, posso efetuar pagamento com cartão de crédito ou não? Essa pergunta é da Thelma de Montes Claros. Está desligado. Ligou agora. O candidato tem que entender uma coisa. Aquela conta pessoal que ele tem, o cartão de crédito que ele tem pessoal, não pode usar isso para a campanha. Ele só pode usar aquela conta especial né, que foi aberta para aquele fim da campanha. Então, o candidato pode, por exemplo, vamos supor que numa determinada cidade o teto de campanha estipulado pelo TSE seja R$ 1 milhão. Se o candidato ele pode
ele gastar de recursos próprios 100 mil, é 10% desse valor, desse teto. Mas ele tem que colocar esse recurso na conta. E o contador vai contabilizar isso como recurso próprio. É dele, ele pode gastar isso no limite de 10% do teto. E quem vai contribuir, pessoa física, também 10% do imposto de renda. Tudo tem que passar, ou paga com cheque nominal, ou paga com transferência. Você não, a não ser que o banco que você vai abrir a conta, ele te dê um cartão de movimentação daquela conta. Agora, cartão de crédito geral, isso não pode ser usado. Uma pergunta agora. Com licença, eu poderia fazer uma participaçãozinha? Claro, quem está falando? É o Jonas, de Jandaia do Sul, no estado do Paraná. Por favor, Jonas. Ô, Jonas, eu sou de Astorga, tá? Bem próximo da minha cidade aqui. Legal. Que legal, que bacana. Essa colocação que o senhor acabou de fazer, eu achei bastante importante. E eu gostaria só de fazer não é um adendo, mas simplesmente uma observação. Nenhum candidato pode fazer qualquer despesa para um futuro pagamento se ele não tiver esse saldo já na conta corrente que vai ser utilizada para a campanha, correto? Olha aqui, ele só pode, o candidato só pode receber recursos quando ele abrir a conta. E para abrir a conta só acontece depois do registro, quando a Receita Federal expediu o CNPJ. Ele tem 2 ou 3 dias para ir no banco e abrir a conta. A partir daí, ele começa a movimentar, receber recursos, botar recurso próprio dele, receber doação e efetuar os pagamentos. Sempre tudo documentado. E toda doação que receber, ele tem que expedir um recibo eleitoral. Isso é exigência da lei, quer dizer, não tem... O contador, por isso é que eu recomendo a todos que comece desde já a pensar num contador coletivo para atender todos os candidatos. Porque aí o contador fala para 5, 10, 15 candidatos, o advogado, facilita a vida de todo mundo. Porque se cada um ficar com o seu contador, cada um fica com a sua dúvida pessoal. Vou seguir aqui. Ney Mourão, tá aí? Quer fazer a pergunta diretamente? Vou seguir aqui. Ney Mourão, de Belo Horizonte. Oi. Oi, posso fazer. Então, fica à vontade, que aí já faz uma interação aí com o professor. Tá joia. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Obrigado aí ao partido, mais uma vez, por esse excelente trabalho aí de formação e de tirar dúvidas. Acho que isso é imprescindível aí. Eu queria saber uma coisa que é bastante específica, que é o seguinte. No caso da prestação de contas, em relação a pessoas, a prestadores de serviço, pessoa física. Se eu contrato, por exemplo, alguém para fazer a minha página ou qualquer trabalho, né, durante a campanha. Essa pessoa é pessoa física, não tem CNPJ, não emite nota fiscal. Eu poderia fazer um recibo simples, isso teria efeito contábil legal para o TSE ou não? Eu teria que dar um jeito de... Ele teria que arranjar uma nota, alguma coisa assim, nessa prestação de serviço. Olha, Alô, Ney. Oi, estou te ouvindo. Ney, Belo Horizonte é uma cidade belíssima. Eu gosto muito de Minas Gerais, da cachaça de Salinas e queijo curado da Serra da Canastra. Isso. Seguinte, o contador, o recurso pode entrar como uma doação, o valor estimado. Por exemplo, se alguém, por exemplo, uma gráfica, não, a gráfica naturalmente vai ter que dar nota fiscal, não tem outra, não tem coisa. Mas um amigo que cedeu o carro, por exemplo, cedeu o carro para você fazer a campanha. Isso vai ter que ser contabilizado como valor estimado, porque não vai entrar dinheiro nisso aí.
Quer dizer, o contador vai ter que fazer uma orientação. Por isso é que eu digo, essa especificidade dos detalhes da prestação de conta, eu confesso a você o seguinte, que eu não me arvoro, porque, embora sendo formado em economia, mas de contabilidade a gente sabe alguma coisa, mas não como a Justiça Eleitoral exige que seja a prestação de conta. Tem uma resolução detalhada, específica, como prestar conta. Entendeu? Tudo isso aí é possível, desde que seja feito na forma em que a resolução do TSE mandou. Naturalmente, o contador vai saber fazer isso. Então, é possível, sim, qualquer tipo de recurso ou bem que é colocado na sua campanha. Perfeito, obrigado. Richard de Mangaratiba está aí? Quer fazer a pergunta ou quer que eu faça? Boa noite. Richard aqui de Mangaratiba. Muito obrigado aí todos aí por... A minha dúvida ela é um pouco simples. Se eu tenho, no caso, um valor, né, em dinheiro meu, e assim que for aberta a conta, eu posso estar aplicando o meu dinheiro na campanha? Pode sim, pode sim, mas você não pode. Veja você o seguinte: você, se no teu município, lá em Mangaratiba, porque a Justiça Eleitoral ela dá um teto para candidato a vereador, vamos supor, se estabelecer que o candidato de Mangaratiba só pode gastar 200 mil na campanha, 10% de 200 mil, você só pode botar de recurso próprio 20 mil. Tem uma limitação. Então, a primeira coisa é saber qual o teto que a Justiça Eleitoral autorizou para aquele município. E você vai botar recurso próprio, você tem que colocar dentro desse limite. Mais do que isso, é impugnação certa, a sua prestação de conta vai ser rejeitada, porque você ultrapassou o limite estabelecido pela resolução do TSE. Agora, só pode fazer isso depois que você abrir a conta de campanha. Antes é impossível. Simplesmente, antes não se pode assumir nenhuma despesa eleitoral, nem gastar dinheiro achando que pode fazer para prestar conta depois, não pode. É só depois de abertura da conta oficial de campanha que vai se dar depois da convenção eleitoral. Roberto, obrigado. Quem está falando? É Santiago. Tá me ouvindo? Oi, Santiago. É sobre esse assunto que o Era só para pegar um pouco aí da fala do Roberto com relação ao limite que ele falou. O limite que o TSE determina e é por município, diferencia o valor do limite por município, não é um limite só para todo o Brasil, não? De gasto, o limite de gasto? Como eu sabia que alguém ia fazer essa pergunta, eu fiz uma pesquisa na internet com relação à campanha de 2016. Vou citar um exemplo aqui. Prefeito de São Paulo, em 2016, ele estava autorizado a gastar 45 milhões e 400 mil, cada candidato a prefeito. E vereador, cada vereador poderia gastar o teto de 3 milhões e 200 mil. Minas Gerais, prefeito, 26 milhões de 2016, 3.800 municípios, porque tem quase 6 mil municípios no Brasil, mas 3.800 é esse recurso. Ok. Depois eu queria fazer outra pergunta, viu, Patrícia? Tá bom. Quando for deixar os outros perguntarem, depois eu pergunto sobre a questão de conta. Coloca aqui no chat para te chamar, Santiago, tá bom? Tá, ok. A próxima é do Tom. Tom, você quer perguntar? Mas eu acho que o Tom me persegue, ele é do Rio de Janeiro, meu companheiro aqui de batalha. Boa noite, Patrícia. Oi, boa noite. Fala, Tom. O seu som está todo picotado. Agora tá bom. Tá ouvindo?
Fala, Tom. Só o seguinte, eu estou muito preocupado com advogados e contadores. Que o partido não podia indicar um bom contador e um bom advogado para a gente? Essa é a minha pergunta. Todos os pré-candidatos, as vendedoras, receber uma continha igual de recurso. Essa é a minha pergunta. É só isso, Tom. Veja o seguinte, Tom. E dá os parabéns pelos 9 seminários. Nossa. Olha aqui, Tom. Aqui no Rio de Janeiro, você já sabe. Nós aqui no município do Rio de Janeiro, a nossa tradição, já temos o contador contratado e o advogado disponível. Né? Nós vamos não só reunir com os candidatos, se não for presencial, mas vai ser remotamente para orientar o pessoal. Agora, o Brasil tem, por exemplo, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, são 62 municípios com candidatura própria. Cada direção municipal vai adotar um critério. Eu recomendo, né, dada a experiência que a gente tem acumulada nisso, que é melhor o diretório contratar esse profissional e o advogado, facilita a vaquinha da distribuição, o advogado e o contador vão ter que ser remunerados. Se cada candidato se cotizar com o mínimo possível, paga os honorários do profissional e ajuda, faz a coisa correta e coletiva, e todo mundo vai, inclusive, aprendendo nesse processo. Agora, com relação à grana da distribuição do recurso do especial de campanha, isso quem vai determinar é a direção nacional. Eles ainda não decidiram. A executiva vai se reunir antes das convenções para examinar como é que vai fazer a distribuição para os estados e depois os diretórios estaduais vão fazer, naturalmente, tem que adotar critério para como vai distribuir isso para os municípios. E o município vai ter que distribuir entre os seus candidatos, não há outro caminho. Temos que esperar lá para o final de agosto. Patrícia, eu quero complementar esse assunto aí. Você pode me dar? Claro, pode falar, Wander. Meu nome é Wander, eu sou de Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. Depois da aula do Dr. Roberto, houve muitas dúvidas e automaticamente eu procurei, e muitas preocupações, automaticamente eu procurei o presidente do diretório municipal de Ibirité, e ele já falou que o contador e o advogado vai ser por conta do partido, as certidões, todas essas questões que foram colocadas no curso do Dr. Roberto, ele falou assim que o Cidadania daqui da cidade de Ibirité vai estar dando total apoio, só para dar essa informação aí. Ótimo. Ótimo, obrigado. Carlão, quer perguntar ou eu faço a pergunta? Opa, satisfação aqui de Parauapebas, no Pará. Não queria deixar de perder essa oportunidade de estar interagindo com todos vocês. O meu questionamento, na realidade, começaram a ter vários questionamentos depois da live. Um deles, em relação à questão dos gastos de campanha, como é que fica as páginas de pré-campanha? Se, de repente, na hora que eu vou pagar a página da campanha, se ela for a mesma, eu não vai estar caracterizando uma despesa antes das eleições? Esse é um questionamento. Outro questionamento, quais são as despesas que seriam vedadas agora a serem realizadas aqui na pré-campanha e principalmente que acusariam o abuso do poder econômico? Eu vejo, por exemplo, de algumas situações de candidatos utilizando folders, panfletos, material impresso de graça. Isso é possível ou não é? E, por fim, a questão do funcionamento nas redes sociais. Que eu estou vendo, ela é um ponto ainda um pouco confuso. Se é possível, se não é possível, até que ponto é possível, como é que se faz esse equilíbrio. E, por fim, copiando já até a pergunta de um colega que eu vi agora rápido no chat, ela é o seguinte: ele produz jingle e queria saber como contabilizar. Eu mesmo produzo meu material, eu tenho que contabilizar isso nas despesas de campanha ou não? Muito obrigado.
Alô? Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Muito bem. Estamos. E receber recursos para a sua campanha quando for expedido o CNPJ, que é expedido pela Receita Federal, você vai ao banco, abre aquela conta e só a partir dali que você vai movimentar. Você bota recurso próprio dentro do limite do teto, você bota doação de terceiros, pessoa física, jurídica não pode. Jurídica é vedado. Ninguém pode receber dinheiro de empresa. Entendeu? O banco, qualquer empresa, banco, não pode. Só de pessoa física. E no 10% daquilo que ele declarou como rendimento dele no exercício anterior. Fora daí, não é possível fazer. Só é possível contabilizar aqueles serviços que vão ser contabilizados como valor estimado. É o aparelho de som, é o carro, é o computador, entendeu? Inclusive, tem nessa disposição de teto de gasto, o TSE também vai regulamentar quantas pessoas você pode contratar, dependendo do nível do município. Até isso eles estão normatizando. Né? A Justiça Eleitoral está muito rigorosa, muito rigorosa. E a gente tem que prestar atenção, porque aí um candidato com densidade eleitoral se elege, comete uma falta dessa, perde o mandato, entendeu? E não é bom nem para ele e nem para o partido. A melhor coisa que faz é se orientar com o contador. Olha aqui, o contador, eu posso fazer isso aqui? Caso a caso, específico. Não? Porque se a gente for falar teoricamente sobre as possibilidades, nós passamos a noite toda aqui falando sobre isso. Ronaldo Moreira. Depois eu gostaria de fazer uma pergunta, Patrícia. Boa noite Quem a está todos. falando? O Ronaldo chegou. Boa noite a todos. Boa noite, Persinoto. Como sempre. Ronaldo, você é da nossa área. Isso, sou daqui do Rio, aqui do município do Rio. É um prazer a gente participar de uns debates desse tão instrutivo para nós. Apesar de eu ter participado da última eleição, não estava aqui no nosso partido, que eu, a cada dia, me encanto ainda mais ainda com esse partido, né? Mas a minha pergunta ela ficou mais ou menos na linha do que você respondeu para o Tom, até porque o que acontece na eleição passada, na minha eleição passada, essa parte de contador, essa parte de advogado, em momento nenhum chegou ao meu conhecimento. Tudo foi feito pelo partido, né? Na eleição que eu fui candidato a deputado estadual. E quando se falou, né, o partido começou a falar em buscar contador e buscar advogado, eu até falei agora, como é que a gente vai trabalhar em cima disso, se da outra vez eu não tive nenhum, não digo trabalho, mas não tive nenhuma experiência em buscar isso. Mas a partir do momento que você colocou que o partido aqui no município, ele tem o contador e tem o advogado, e isso vai ser cotizado com os candidatos que quiserem, né? Eu acho que a minha pergunta nesse quesito aí, ela já foi respondida por você. Né? É somente uma questão de nós aguardarmos para que isso seja colocado pela liderança municipal, no caso, você como nosso presidente, e aí, então, nós sabermos de todos os trâmites que será feito, né? As certidões, essas situações todas, é isso? Uma boa noite a todos e obrigado aí pela oportunidade. Persinoto, eu estou ficando igual você, com a cabeça branquinha e a barba. Pois é, mas acontece que eu sou octogenário, já sou da prioridade da prioridade. Na fila de avião para embarcar, eu entro primeiro que você. Você ainda não chegou lá. Muito bem, eu acho o seguinte, que essa recomendação que a gente faz de um contador coletivo e o advogado,
é para liberar o candidato para ele correr atrás de voto. Mas não é só. A justiça exige um monte de coisa. Aí o candidato vai ficar separando notinha fiscal, vendo se está certo, se não está certo. Ele tem que buscar voto. E ter uma assessoria com endereço certinho, telefone, até o momento que ele precisar de uma orientação, ele vai lá e vai ter essa orientação. É isso. Eu acho que se a gente compreender bem a necessidade desse papel, porque da prestação de conta nós não vamos escapar, nem partido, nem os candidatos. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta, que é o Paulo Henrique PH, Rio de Janeiro. Oi, Paulo, pode falar. Depois você me passa a palavra que eu tenho mais umas aqui na fila, tá? Tá ok. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Boa noite, Porcinoto, pela oportunidade aí. Agradecer aí, tá? Pela oportunidade aí. Esse debate aí, para mim, foi muito importante, né? Que eu tinha aí várias dúvidas referente a contador, a prestação de conta, essas situações todas, né? Mas eu quero perguntar ao nosso maestro aí, né? Referente o que podemos, né, na eleição, né? Qual é o tipo de material que poderemos utilizar na nossa campanha, né? O que a gente pode usar sobre panfleto, letreiros, se ele já tem essa informação para nos passar. O PH, o advogado, naturalmente, vai dar... Nós pretendemos fazer uma circular, mas aí já é outra parte. O que vai ser permitido e o que não é? Por exemplo, botar outdoor já não é há muito tempo aqui no Rio de Janeiro, né? E tem uma série de restrições. Inclusive, o TRE aqui no Rio deve ser do resto do Brasil assim, tem por norma reunir todos os partidos. Em alguns casos não previsto na resolução, os partidos acordam que não vão fazer. Por exemplo, você se lembra daquela fase antiga que as pessoas penduravam aquele galhardete no poste, ficava aquele ninho de guacho. Aquilo foi eliminado por acordo dos partidos, porque era uma briga noturna, todo mundo pendurando aqueles galhardetes, amarrando arame um em cima do outro, dava briga, e não tem o menor sentido. Ou, quer dizer, hoje a tendência é você, isso sempre aconteceu, você publica os anúncios nos jornais, no Face, e você pode fazer campanha de várias maneiras. E a tendência é fazer a campanha toda eletrônica, né? Agora, quais são os limites, né? Isso aí seria melhor a gente esperar um pouco e não se adiantar, porque eu posso me equivocar e não quero fazer isso. Persinoto, eu tenho aqui, eu acho que é o mesmo caso essas próximas perguntas, e eu até me comprometo com essas pessoas, a gente no avançar das lives trazer alguém para falar só sobre Facebook e impulsionamento. São 3 perguntas sobre limite de impulsionamento em pré-campanha e campanha, teor, que tipo de conteúdo pode ser impulsionado, Então, eu vou fazer esse compromisso aqui com vocês, se o Persinoto concordar, né? Essas questões relacionadas a impulsionamento de rede social e gasto em pré-campanha em comunicação, eu me comprometo a trazer outra pessoa para falar sobre o assunto. O que você acha, Persinoto? Está sem áudio. Está ouvindo agora? Tá. Agora sim. Seguinte, Patrícia, eu acho oportuna essa sua sugestão, porque é um assunto muito específico, né? E é preciso que a pessoa que... Primeiro, tem que ler aquela resolução da publicidade, como é que vai ser e como, né? Ele pode fazer faixa?
A faixa pode amarrar na árvore a faixa? Não pode. Só a faixa aqui no Rio, as faixas foram proibidas, depois foram liberadas, desde que tem uma pessoa tomando conta o dia inteiro, sentado lá na esquina, né, tomando sol e chuva com a faixa, para tomar conta da faixa. Quer dizer, isso implica em custo, porque você tem que contratar 2 pessoas para ficar lá. Quer dizer, é uma coisa muito complexa e acho que a gente seria bom, quer dizer, uma live específica sobre isso, eu acho que é oportuna, e eu estou inteiramente de acordo com você, Patrícia. Então, combinado. Assim, eu sou dessa área de comunicação digital e só para tranquilizar vocês, existem as regras, claro, para impulsionamento e existem formas de burlar as regras pré-campanha, mas de forma lícita, só ficar atento a alguns percentuais e valores, né? Então, está compromisso firmado aí com vocês. Agora, uma pergunta interessante. Como Fernanda Porto está aí? Quer falar? Ou quer que eu fale? Eu queria só fazer uma colocação, Patrícia, rapidinho, sobre a dúvida do colega. Uhum. É que o que pode, o que não pode, material gráfico, foi nas aulas anteriores foram abordados esses 2 temas. Então, na aula do Marcelo Nunes e do Renato Galupo, foi abordado esse tema do que pode, o que não pode, material gráfico, as regras, só isso. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite, a Manuela, que é a produtora executiva do Jornada da Vitória aqui. Eu acho, Patrícia, licença, eu acho que o rapaz da dúvida que ele quis se referir foi mais com relação, num modo geral, assim, do marketing da campanha dele e da propaganda eleitoral do que ele quer fazer, isso que ele quer. Foi abordados esses temas nas outras lives, foram abordados. Só que ele quer saber mais aprofundado o marketing geral, como ele pode fazer esse marketing e a propaganda eleitoral. Sim. No modo geral. Patrícia, essa é a dúvida dele. E uma live inteira seria bom para isso. Santiago, eu vou fazer essa observação até para a gente trazer mais especificidade. A gente pode fazer tipo um consultório, marcar um consultório, uma consultoria, e aí com mais casos específicos. Ô, Fernanda? Patrícia, tudo bem? Tudo bem, jóia. A minha dúvida, na verdade, é como a gente pode começar a vaquinha sem vincular isso a pedido de voto. Divulgar a vaquinha sem forçar um pedido de voto. Veja você o seguinte, companheira, quer dizer, esse tipo de arrecadação antecipada, você não vai dispor desse recurso, né? O TSE tem as instituições autorizadas a fazer. Você vai se inscrever e, né, naturalmente, fornecer todos os seus dados. Né? Agora, você pode anunciar que não tem problema nenhum. Eu sou pré-candidata, estou preocupada com as questões sociais do meu bairro, na saúde, né, mobilidade urbana, saneamento básico, educação, enfim. Estou me apresentando para me submeter a sufrágio eleitoral como pré-candidata. Eu não quero pedir voto a ninguém, eu quero apenas me apresentar e as pessoas vão me julgar o que eu pretendo, as pautas que eu vou defender. É isso, quer dizer, não tem mistério. Não é uma coisa secreta da internet, não. Você pode anunciar que abriu a conta e ficará feliz da vida se os recursos vierem para te ajudar na campanha. Obrigada, pessoal. Essa aqui também é sobre comunicação, né? Campanha e pré-campanha. Rui Paiva, de Resende, Rio de Janeiro, está aí?
Quem é o de Olá, Resende? boa noite. Estou sim, está escutando? Estamos. Boa noite, meu nome é Rui Paiva, sou de Resende, Rio de Janeiro. Parabenizar aí, muito legal a ideia. Eu consegui acompanhar desde o início, mas ainda não ficou muito claro para mim a parte da vaquinha. Eu solicitei, eu estou entendendo, o Persinoto foi claro aí que existem empresas, né, de vaquinha já específicas pelo TRE, aprovadas pelo TRE. Aí, nesse momento, eu entrei numa vaquinha dessa, numa empresa dessa. Esse dinheiro vai ficar retido numa conta, esse valor que eu consegui somar, vai ficar retido numa conta da vaquinha e somente quando entrar no período eleitoral mesmo, que esse valor vai ser liberado para minha conta específica, né, conta de candidato no ambiente já eleitoral. Aí sim eu vou poder utilizar esse dinheiro. Isso funciona tanto para a vaquinha eleitoral quanto para esses eventos, que foi até citado aí um exemplo aí na explicação aí de uma pessoa que eu não lembro quem, fazer eventos eletrônicos, né, que seja virtuais mesmo, cobrando um valor para que isso se reverter a recurso para a gente na nossa campanha. A pergunta é essa. Veja o seguinte, o financiamento coletivo, quer dizer, essa arrecadação via internet, ela só pode ser feita por quem está credenciado, né? A empresa, a financeira, o banco, enfim, quem vai arrecadar isso, tem que estar homologado no TSE, tem que ser, né, isso o contador tem que ver, vai lá, pega a certificação, se está correto, e você entra e o dinheiro vai ficar vinculado ao seu CPF. Aqui você é um pool de contas, mas tem uma vinculação com o seu CPF. Se a sua candidatura for aprovada na convenção, porque não basta ser aprovada na convenção, tem que ir a registro no TRE e ela tem que ser homologada. Quando ela é homologada, é expedido do CNPJ. O que vai acontecer? Depois que você cumprir esse ritual, aqueles recursos que estão lá, eles vão ser transferidos para esta conta. Se, por uma razão qualquer, o candidato não for aprovado na convenção e não tiver o registro homologado, a empresa que arrecadou ela tem a obrigação de devolver o recurso a cada pessoa que depositou aquele recurso em seu nome. É assim que funciona. Muito bacana, muito obrigado pela explicação, ficou bem claro. Muito obrigado, boa noite. Posso Boa complementar, noite. Patrícia? Pode. O Cidadania, eles até mandaram a respeito desse voto legal aqui, ó, eles publicaram no Instagram do Cidadania 23 uma plataforma de financiamento coletivo que já está vinculada, entendeu? Então, tem essa informação no Instagram do Cidadania, tá? Parece que é uma empresa, Voto Legal, que é para arrecadar fundos, tá? Isso é uma parceria do Cidadania com essa empresa que está credenciada a organizar essas vaquinhas virtuais. Isso mesmo, Wander. Estava lembrando disso também. Magno França, Paraíba. Patrícia? Olá. Patrícia, Persinoto. Seria interessante Estão me escutando? Estão me escutando? Essa orientação que está com essa marca do Cidadania, para que todo mundo tenha conhecimento, ver como. Não é porque a gente aproveita e já adianta, e democratiza essa informação. Se ele Sim, puder, eu vou. Que apresentou aí. Alô? Eu vou buscar o caminho, além desse post no Instagram, o caminho para a notícia, que o Laírson até me passou, e vou colocar lá no Facebook do Jornada da Cidadania, que aí todo mundo consegue ter acesso. Combinado? Combinadíssimo. Magno França, agora sim. Tá me ouvindo? Vou passar aqui para frente. E eu? Não chegou eu ainda não? Chegou Santiago ainda não? Agora? Oi, só um momento.
me É escutando Magno? agora? Estamos. Estão me escutando? Estamos. Estão escutando? Uhum. Ok. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, Patrícia. Parabéns aí pela condução, né, da live. Eu quero também externar e parabenizar todos os pré-candidatos, né, pela coragem que estão tendo, né, de enfrentar essa missão aí em relação à candidatura, à pré-candidatura a vereador do seu município. Então, a minha pergunta é o seguinte: a lei diz que tem que ser 10% do seu rendimento, né? Isso, e tem que ter declarado o imposto de renda no ano anterior. No meu caso, o pré-candidato, mesmo ele não tendo atingido o teto do valor total, né, da questão do imposto de renda do ano anterior. No meu caso, não declarei, porque eu não cheguei ao teto. Nesse caso, eu posso colaborar com a minha campanha, mesmo sem ter sido declarado, mesmo sem ter declarado o imposto de renda anterior? Olha aqui, ó, companheiro, são coisas distintas. Veja você o seguinte: você vai ser candidato, tá? Você pode, um cidadão brasileiro normal, isso não é algo do nosso povo, de ter companheiros que não têm recurso, não tem o que declarar. Então, mas ele tem o direito de ser candidato. Ora, se ele se candidata num município que tem, porque a Justiça Eleitoral vai estabelecer o teto para ele contribuir com o recurso próprio. Se o município dele, o teto para gastar, o vereador só pode gastar até 500 mil. Ele pode, pai, irmão, amigo, correligionário político, né? Ele declarou o imposto de renda, eu declarei 100 mil de rendimento. Ele só pode doar 10 mil para a tua campanha. É isso. Entendeu ou não? Magno. Alô, companheiro? Tá sem som, você tá sem áudio, Magno. Agora, tá ok? Ok. Você entendeu, Magno? Não, em relação aos 10%, que só pode doar 10% do rendimento referente à declaração de imposto de renda do ano anterior, isso aí eu entendi perfeitamente. O que eu estou querendo saber é o seguinte: no meu caso, eu não declarei imposto de renda. Eu não fiz declaração de imposto de renda. Eu posso, no meu caso, tipo, mesmo sem ter declarado, investir ou doar para a minha campanha, mesmo como pré-candidato, mesmo sem ter tido declarado o imposto de renda? Pode, Magno. Pode, Magno. Estão ouvindo agora? Magno? Agora estamos. Oi, estamos ouvindo. Veja você, vamos separar as coisas. Veja você é candidato, você pode receber recurso, né? Desde que não seja de empresa, que não seja de moeda estrangeira, que não seja de pessoa física, que seja concessionária de serviço público. Quer dizer, um leque de pessoas, 10, 15, 20 mil pessoas. O que eles têm que fazer? Vai olhar no imposto de renda, eu declarei e recebi 100 mil. Dá 10 para você. Recebi 50, só pode dar 5. Agora, você, pessoalmente, não está vinculado a essa questão do imposto de renda. É outra coisa. É o teto de gasto que o TSE limita para que o candidato gaste na campanha. Por exemplo, o município... Né, vamos citar aqui uma cidade interessante. Belo Horizonte. Vamos fazer uma homenagem a Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte. O TSE estabeleceu que o vereador lá, aliás, ano passado, na eleição passada, estabeleceu que era 600 mil. Na eleição passada deve ter uma correção do INPC, vai para uns 10%, vamos botar que seja 700 mil. Se você estiver teto de gasto dos vereadores da capital fosse 700 mil, você poderia botar de recurso próprio 70 mil na tua conta, nada a ver com o imposto de renda. É outra coisa. Okay. Entendi agora. Pronto, só para concluir, que eu nem falei no início, eu sou da Paraíba, sou paraibano, mas moro aqui em João Pessoa, e
Na questão do registro que o senhor falou, o registro ele tem que ser no TRE ou no TSE, a plataforma digital em relação à Magno cortou, travou completamente a sua pergunta. O Magno? Ele travou. Magno, está me ouvindo? A conexão dele... Ah, está ouvindo. Está ouvindo, então, Magno? Está ouvindo, Magno? Veja você. Estou ouvindo agora. Minha homenagem aos nordestinos. Eu estou devendo... Vou repetir a pergunta. Os nordestinos eu devo 3 estados. É Sergipe, Paraíba e Piauí. Nos demais eu já estive em todos, entendeu? Mas eu quero ir lá. Veja você o seguinte. Essa questão, a gente tem que separar as duas coisas, porque o problema do teto, entendeu? É uma coisa. Isso eu acho que você conseguiu compreender. O registro, quem tem a obrigação de fazer o registro da sua candidatura não é você, é o diretório municipal, está na resolução. Quem faz o registro das candidaturas é o diretório. E tem que fazer depois da convenção, e a convenção só pode se dar de 31 de agosto a 16 de setembro. Quer dizer, no dia seguinte, 17, o partido já deve ter toda a documentação, aquele que for mais ágil. Eu recomendaria a todos que não ficassem esperando o último dia para fazer a convenção, fazer logo a partir de 31 de agosto, 1, 2 de setembro, que dá tempo de você cuidar da papelada, tirar as certidões, tem que apresentar xerox da identidade, retrato, tem um padrão de retrato que você tem que fazer tudo isso. Agora, quem vai fazer o registro é o diretório, entendeu? Se o diretório não fizer, implicar com você não vai ser candidato, embora foi aprovado na convenção, não vou levar teu nome. Você aí vai lá, porque você já tem a ata, seu nome está aprovado na convenção, independentemente da vontade do presidente lá do diretório, foi o coletivo partidário que tinha poderes para te designar candidato, você vai lá e a justiça vai acolher teu registro. Mas isso é em caso excepcionalíssimo, entendeu? O normal é o diretório fazer o registro da candidatura. É isso. Aproveitando o gancho para falar... A pergunta é... Magno está sem... Agora sim. Roberto, a pergunta foi o seguinte, em relação à plataforma digital da arrecadação. Ele tem que ser registrado no TRE ou no TSE, não é nem em relação ao registro da candidatura, é em relação à plataforma de arrecadação. Mas eu entendi, você desculpe, mas eu entendi que era registro de candidatura. Da plataforma, né, a Patrícia, inclusive, vai passar a informação formal do partido para todo mundo, vai botar no Face ou no Instagram? No Facebook. Né? Vai botar no Facebook. Então, você fica atento a partir de amanhã, que essa orientação vai ser uma orientação já oficial. Já existe, inclusive, a plataforma que o partido está recomendando. Ela é feita diretamente. Isso é o TSE que normatiza isso, não é o TRE. Essa questão é centralizada no TSE. Tá, ok. Aproveitando o gancho aqui, o Tom pergunta quando é que vai ser a convenção do partido e quando vão estar liberados para fazer a campanha nas ruas. Eu vou pedir o meu amigo Tom, entendeu? Que ele é aqui do Rio de Janeiro, para depois eu vou dar uma aula a ele. Eu já expliquei isso a ele. Acho que ele não... Hoje eu já falei isso aqui. Só pode fazer campanha, Tom, depois do dia 17 de setembro. Antes do fim das convenções, você não pode. Você só pode fazer campanha depois que tiver CNPJ em conta. Antes disso, você está antecipando a campanha. Antecipou a campanha, batom na cueca. Você vai ser impugnado se eleito for. Adorei o batom na cueca. Não tem como negar.
Como esconder? Me deixa mais, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. E a Fátima pergunta qual site tem essas informações sobre o limite de gasto por cada candidato em cada cidade. Onde você encontrou aquelas informações? Teto de gastos está na internet. Teto de gastos. E lá eles falam, inclusive, mas dão informação de 2016. 2020 ainda não tem informação, porque eles vão ter que atualizar esses dados. É uma coisa da eleição passada, esses valores que eu dei aqui. Vão aplicar, vão reajustar pelo INPC amplo. Agora, quem vai fazer isso é o TSE. E, oportunamente, lá para o final de agosto, eles vão divulgar esses tetos, porque todo mundo vai ter que saber qual é o teto de campanha. Como é que você vai entrar numa campanha se você não sabe qual é o teu limite? É preciso que o TSE, que quer nos controlar, diga, ô Tom, o Manel ou o Joaquim, vocês só podem gastar 500 mil. Passou daí, né, invadiram a área, botaram a mão na bola, pênalti, não tem papo. A gente está chegando aqui na reta final, a gente já passou 10 minutos do nosso tempo. Eu vou passar a palavra agora para o Santiago, que eu pulei ele, eu peço desculpas. E depois eu volto com as últimas perguntas. Tudo bem, Persinoto? Tudo bem, tudo bem. Então, tá. Vamos dizer. Eu me perdi. Tá me ouvindo, né? Pronto. Agora vários assuntos em cima da minha dúvida já foi tratado aqui, mas com relação às contas, aí eu até fiquei prestando uma atenção tão grande assim nas outras questões, muita gente falando outros assuntos até importantes, né, sobre a questão de serviços, de pessoas físicas na campanha, mas uma outra live eu até falei também sobre uma pessoa, um companheiro nosso aí perguntou uma dúvida sobre uma pessoa que vai fazer um serviço de marketing da campanha dele. Então, a gente pode usar até, então, né, Roberto, uma declaração, o contador, né, faz a declaração de doação da pessoa, não é isso? Uma doação de serviço. É isso? Eu acho que isso aí, companheiro, Santiago, eu acho que isso aí, no caso, como eu não sou contador, não quero dar uma resposta afirmativa. Eu estou imaginando que o contador vai fazer com esse companheiro, com essa empresa, um contrato de prestação de serviço. Ele vai contabilizar o contrato, né? E esse recurso aí vai ser como um recurso né, estimado. Né? É um serviço prestado, mas vai ser contabilizado como recurso estimado. Não entrou dinheiro na transação. Quando o serviço for prestado para ajudar o candidato. Mas, agora, se você contratou uma empresa para fazer a sua página, seja do Instagram, do Face ou de qualquer outro material de campanha, essa empresa vai ter que te emitir uma nota. Você vai pagar ela com transferência bancária, com cheque cruzado nominal, e ela vai te dar uma nota para você contabilizar, para justificar a saída do dinheiro. Sei. Mas a pergunta era sobre o candidato, ele abre... Estou falando de uma candidatura de prefeito aqui do Cidadania. E o candidato, ele abre a conta do candidato e a conta de campanha, correto? Mas no caso do fundo eleitoral, vindo do fundo eleitoral, qual dessas contas pode entrar esse dinheiro? Porque, se eu não me engano, uma delas não pode... Olha aqui, deixa eu te falar uma verdade. Ele tem que abrir uma conta de fundo partidário para as mulheres e destinar 5% desse valor para a conta das mulheres. Se, durante a campanha, ele abriu a conta de recursos próprios, mas ele vai receber recursos do fundo partidário, seja do diretório estadual, ele tem que abrir a conta. Repasse, por exemplo, da Fundo Especial de Campanha. O partido só vai distribuir isso
separando 30% desse dinheiro, por exemplo, uns municípios que recebam 1 milhão, 300 mil fica carimbado, é para as mulheres. Quer dizer, os 700 vai ser divididos proporcionalmente ou irmanamente, o critério, cada um vai adotar o critério de distribuição, mas não pode avançar no recurso que é destinado à campanha das mulheres. Quer dizer, as mulheres é que vão decidir como elas vão fazer. Agora, toda vez que tiver a perspectiva desse recurso, tem que abrir a conta, porque você não pode misturar recurso próprio com fundo partidário nem com fundo especial. Para cada tipo de recurso é uma conta. Certo. Especialmente para quem é prefeito, candidato a prefeito. Pronto, é que a dúvida era essa. O fundo partidário, os partidos têm uma certa dificuldade, as municipais, sobretudo os municípios pequenos, né, têm uma dificuldade de recebimento do fundo partidário. Mas a minha dúvida é com relação ao fundo eleitoral, que teremos aqui uma candidatura majoritária e uma candidatura de vereadores, o copartido, né, completo, né, do Cidadania de candidato a vereadores, onde 4 já são vereadores, né, e o restante são novatos. Mas eu estou falando aqui com relação à candidatura majoritária, no que diz respeito a essa conta. A gente sabe que são 2 contas que são abertas, mas o fundo eleitoral não vem para a conta do partido, aquela conta que a gente faz prestação todos os anos. Não, o fundo eleitoral vem para essas contas de campanha, correto? Ou de candidato. É Santiago, né? Santiago, Isso. veja você o seguinte. Como é que foi, vamos citar a experiência passada, na eleição de deputado federal, estadual, né? Como é que o partido nacionalmente fez? Né? A executiva se reuniu, estabeleceu qual seria a cota de cada estado. E cada estado fez o seguinte: reuniu a direção, os candidatos, e fizeram a partilha daqueles recursos. 10 para um, 20 para outro, 50 para um para outro. E os candidatos, nós ficamos com crédito junto à direção nacional. Os candidatos mandaram emitir os recibos à direção nacional, aquele recibo eleitoral bonitinho, assinado, entendeu? Nós escaneávamos, mandava para a direção nacional mandava o crédito direto à conta do candidato, não passava pelo diretório estadual. Parece que esse ano, eu não tenho certeza, mas parece, tudo leva a crer, que como a direção nacional administrava 26 estados, mais o Distrito Federal 27, agora não vai ser possível administrar quase 5 mil municípios. Então, eles vão ter que repassar esses recursos do Fundo Especial de Campanha para cada estado fazer a distribuição. Por exemplo, só aqui no Rio de Janeiro, nós temos chapa própria de candidato a prefeito, 22, e para vereador, 62. Quer dizer, o estadual vai ter que gerenciar esses recursos, como é que vai distribuir isso? Não tem outro caminho. É por aí que eu acho que a coisa vai funcionar. É mais racional, porque senão a direção nacional não vai fazer outra coisa, tomar conta de distribuição de dinheiro para o Brasil inteiro. Né? Talvez eles tenham que contratar uma empresa imensa para fazer isso. Não vai dar certo. Entendi, muito bem. A gente vai trabalhar essa questão aqui, porque, claro, o contador também, com certeza, ele vem com vários esclarecimentos no que diz respeito a esse assunto, né? Mas eu quis fazer essa pergunta por conta que, como nós teremos aqui uma candidatura, se Deus quiser vitoriosa, que estamos numa pré-campanha muito boa, muito bacana, mas eu quis fazer essa pergunta com essa dúvida com relação ao fundo eleitoral, porque a gente sabe que vamos, se Deus quiser, receber esse fundo para ajudar nessas despesas. E esse fundo eleitoral, eu acredito que seja apenas para o gasto de material, não é isso? Eu acho que outros serviços, pagamento... Não. O fundo eleitoral, que estado você é? Paraíba. Estou falando do sertão da Paraíba, cidade de Emas. Pois é. Eu estou em débito com vocês, que eu ainda não conheço a Paraíba, nem Sergipe, nem o Piauí.
Eu ia cobrar agora essa visita aqui, viu? Eu prometo chegar lá, O seguinte, o fundo eleitoral é para você fazer a campanha. Você vai gastar no programa de televisão, programa de rádio, anúncio de jornal, toda despesa permitida dentro de uma campanha. Quer dizer, não tem restrição, só pode gastar nisso. Entendeu? Vou encaminhando aqui para finalizar, mas as outras perguntas que forem chegando, eu me comprometo a responder. Ô, Patrícia. Oi. Antes de você encerrar, eu posso fazer uma propaganda pessoal? Pode, mas eu ainda tenho 3 perguntas. Então faz. Eu troco 3 perguntas pela propaganda pessoal. No final, eu vou fazer uma propaganda pessoal. Tá bom. Fechou. Mark Wilson Teixeira. Até quando pode-se receber doações? Até durante a campanha? Sim. Olha, você pode receber recurso de campanha, doação de campanha, até o dia da eleição. Até o dia da eleição. Há uma exceção. Se você, até o dia da eleição, você contratou despesas e não teve recurso para cobrir aquela despesa que você fez, você pode, excepcionalmente, depois da eleição, ainda arrecadar recurso no limite daquele gasto que você fez até o dia da eleição. Aí a minha xará, Patrícia, de Patos de Minas. Minha dúvida, se eu conseguir trabalhos e serviços voluntários para a campanha, a prestação de contas pode ser só o valor do combustível? Não, combustível é uma coisa, aluguel de carro é outra coisa. Agora, o trabalho voluntário vai ser contabilizado, o contador vai orientar como fazer isso. É valor estimado. Ele estima, por exemplo, se eu fosse contratar essa pessoa que está trabalhando voluntariamente para mim, pagaria R$100 por dia. Ele vai falar valor estimado da pessoa CPF tal, que prestou serviço, R$100. Ele tem que contabilizar, entendeu? Em valor estimado. Toda prestação de serviço. Porque é uma doação em serviço. O voluntário está doando, né, o esforço pessoal dele, né, deixou de ir ao lazer, ao cinema, namorar, passear para fazer campanha. Quer dizer, isso é um valor estimado que o contador vai fazer. Por isso que eu recomendo sempre que esse pool técnico para orientar os candidatos, o contador e o advogado, e de periodicamente se reunir com os candidatos, explicar direitinho, para que não haja surpresa, né? Nós não podemos ser surpreendidos, por exemplo, como o nosso companheiro aqui do Rio de Janeiro, que sacou o dinheiro do Fundo Especial de Campanha e gastou pessoalmente. Parece que fez até churrasco com os amigos. Quer dizer, isso não pode, é uma infração séria. Persinoto, e agora a última, eu acho que é uma dúvida em comum, que é do Paulo Henrique. Pergunta ao nosso maestro Persinoto se o pré-candidato que já tem um CNPJ pode ter outro CNPJ. Eu não sei se ele está falando de serem um CNPJ de uma campanha anterior ou de alguma empresa, enfim. Não ficou claro. Se o Paulo Henrique estiver aí para explicar. Patrícia, PH, é isso aí mesmo. A pergunta foi essa aí. O pré-candidato, essa pergunta que a minha dúvida, o pré-candidato que já tem um CNPJ, no caso, né? Eu tenho uma empresa já no meu nome, já com CNPJ, correto? Então, gostaria de saber se quando abrir, tá, outro CNPJ aí no partido em meu nome, se não vai cruzar na Receita, quando cruzar na Receita essa informação, se não vai trazer um problema para mim, pessoal. Essa é a minha pergunta. O PH, não. Veja você o seguinte, se fosse assim, nenhum empresário, nenhum trabalhador que fosse o MEI, né,
que tem CNPJ, ele não poderia ser candidato, porque ele iria cruzar e ia dar um problema. O CNPJ da candidatura ele é específico e ele só dura até o período de encerrar a campanha, para você prestar conta final. Aquilo morre, desaparece do mapa, não existe mais. É uma coisa transitória, temporária. Entendeu? O CNPJ da sua empresa é uma coisa permanente. Enquanto a sua empresa existir, ele vai estar vinculado a ela, não há nenhum cruzamento. Tá ok, meu amigo. Obrigado aí, tá? Obrigado aí pela essa informação. E agradecer também, porque foram uma série de dúvidas aí que eu tinha aí, através aí dessa pergunta aí dos colegas aí. Foi muito importante isso aí, os pré-candidatos. E parabenizar todos aí. Legal. Gente, chegamos ao fim da nossa live. Eu vou agradecer novamente a participação de todos. Eu acho que a cada live vai ficando mais interessante, né? Essa troca aqui é muito rica. Ouvir sotaques diferentes é incrível. E ver a carinha de vocês também. E vou passar agora a palavra para o Persinoto, agradecendo mais uma vez a disponibilidade dele em compartilhar dessa experiência que ele tem. Bem, eu queria, para a gente poder encerrar, fazer um agradecimento todo especial, não só a Patrícia, mas o Washington, que ele é um trabalhador invisível, fica aí botando a gente lá. A Fundação Astrogildo Pereira, na pessoa do Luiz Carlos Azedo, que é um entusiasta desses cursos, dessas lives, tem dado uma contribuição importante e tem ajudado muito o partido nacionalmente, enquanto fundação. Fica aqui os nossos agradecimentos, um abraço a todos. Agora, eu queria dizer a vocês o seguinte, eu sou um cidadão que gosta de aventura. Quando eu estive na Amazônia, passei um mês lá na cidade de Maranhão, acampado no meio da mata amazônica. Remarquei o Centro Geográfico Brasileiro em 2008, quando o Centro Geográfico do Brasil foi demarcado em 1958 pelos irmãos Vilas Boas, a pedido do Marechal Rondon. E eu tinha um amigo que participou em 58 e nós fizemos uma remarcação 50 anos depois. O barco de madeira que estava lá, levamos um de alumínio. Ela fica às margens do rio Xingu, acima da Cachoeira Von Martius, nas coordenadas 10:20 sul, 53:12 oeste. Está lá o nosso marco. E eu produzi um site, né? Aliás, já fui de Maceió a Martinica de barco à vela, passei 2 meses navegando, e eu produzi um site, chama-se centrogeográfico.com.br. Quem quiser dar uma navegada, ver lá as minhas aventuras no meio dos índios, no Xingu, tem fotografias com Raulito, Tarepá, Bedijai, Cuiuci, todos aqueles amigos caciques das 14 etnias que residem às margens do Xingu. Um abraço a todos, boa noite, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder contribuir, aí eu contribuo, encaminho para a Patrícia, porque eu fiz daquilo que era possível da minha experiência longa de vida partidária e de registro de candidatura. Foi ótimo, Persinoto. Um abraço a todos. Depois bota esse endereço lá no grupo, Persinoto, para a gente poder todo mundo visitar lá também. Eu vou colocar lá nos grupos. .com.br, não tem erro. Eu vou colocar lá o link também. Gente, obrigada novamente. Fiquem bem e até a próxima. Tchau. Boa noite a todos.